Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é dia 28 de agosto. São 8 horas e 12 minutos. O tema do nosso discurso hoje é a vaidade das riquezas. Amém? Deus, Ele nos escolheu com um propósito, sabe? Às vezes ficamos preocupados com tantas coisas, mas esse é o amor que Ele quer. Deus, Ele cria através de nós pequenas campanhas, pequenos temas, mas o objetivo de Deus não é riqueza. O objetivo de Deus é mostrar para nós que o amor dele para com nós é um amor além da imaginação. O amor dele é tão sublime, tão glorioso que ele dá o perdão. Como agora. Isso foi o perdão de Deus. Aleluia. Nós usamos dessas direções sobre prosperidade, sobre família, sobre vida sentimental, mas o objetivo todo é Cristo. Porque se nós não tivéssemos essa direção do Espírito Santo, nós não íamos conseguir atrair vocês. Não tinha como. Porque o Espírito Santo, ele trabalha com estratégias para nos atrair. O que atrai o peixe? Quando você joga um anzol dentro do mar? A isca. O que atrai o passarinho para entrar dentro da arapuca? A isca. O que atrai o leão para dentro da jaula? A isca. A isca é nada mais do que uma estratégia de Deus para botar dentro de nós os pensamentos dele. Como ele conhece as nossas intenções, os nossos desejos, porque os nossos desejos muitas das vezes é mais reclinado para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Isso é óbvio. A Bíblia diz que o homem que é casado se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. Mas Deus sabia de tudo isto. É por isso que Ele criou o tema hoje, desta segunda-feira. A segunda-feira da direção financeira. Qual é a direção? É uma ideia. É sabedoria que Deus te dá. É inteligência que Deus te dá. E quando você ouve, olha, meu filho, isso daqui você não pode pegar para você. Isso é para isso. Mas Deus te dá uma direção quando você entende a palavra dele. Isso é uma direção financeira. Tu pegou a visão? É assim que funciona. Às vezes você não entende como
Como que você vem sobrevivendo este tempo todo? É o poder de Deus te protegendo. A mão de Deus, ela está sobre mim, sobre vocês, nos guardando, nos protegendo do mal. Pelo mal nós já estávamos aniquilados. Mas Deus falou: não toca nos meus ungidos, não toca nos meus filhos, não toca nos meus servos. Eu permito você criar até dificuldade, eu permito você criar até lutas, mas não toca neles. E muitas das vezes o que nós sentimos, a dor que nós sentimos, ela vem das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não é o mal, é nós. Nós temos o poder de auto se flagelar. Nós temos o poder de auto se machucar por causa dos pensamentos e sentimentos. Então tudo isto é vaidade. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos atraiu hoje aqui. Nunca é igual. Você nunca imaginaria que teria uma experiência com Deus em uma segunda-feira. Isso é uma experiência. Isso é uma pequena partícula de Deus. Porque Ele sabia que era necessário. Isso é uma pequena partícula do amor dele. Agora você imagine quando o Espírito dele entra dentro de nós, faz morada dentro de nós. Aí muda tudo. Aí o homem é transformado. Aí a mulher é transformada. Mas pastor, hoje é reunião financeira. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, está tudo ligado, meu amigo e minha amiga. Está tudo interligado. A vida com Deus não é da maneira que você imagina ou pensa. A vida com Deus não é somente você ter um carro. A vida com Deus não é somente você ter uma casa. A vida com Deus não é você somente ter uma vida financeira estável. A vida com Deus é você entender os pensamentos de Deus. Quando você começa a entender os pensamentos de Deus, as coisas ficam diferentes. As coisas ficam claras. As coisas ficam mais suaves. As lutas machucam, fere, mas elas não te param. Elas só te dão mais gana para continuar. Então vocês têm que entender isto, meus amigos e minhas amigas, que a riqueza, ela é vaidade. Você sabe quem foi que falou que é vaidade? O homem mais rico do mundo, não existiu igual. É tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. Às vezes a pessoa ela corre atrás das riquezas, mas no final de tudo fica para lá, tudo fica para aí. Às vezes a pessoa ela pensa em construir um castelo, um monumento, mas ela nem termina de construir o seu castelo, o seu monumento, ela vai embora. Tudo fica. Tudo é vaidade, meu amigo. O próprio Salomão, na sua infinita sabedoria, dada por Deus, ele disse isso lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, se você nota em alguma província o opressor de pobres
e roubos em lugares do direito e da justiça, não fique admirados com isto, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado, e que o explora, e sobre este há ainda outro mais elevado que também o explora. Você não precisa ficar preocupado que você foi explorado, que você foi enganado. Tem outro que vai os enganar também. Você tem que se preocupar em não deixar o seu coração se envolver com as riquezas, com o dinheiro, com os bens materiais. Você tem que adquiri-los, você tem que tê-los, você tem que possuí-los. É dom de Deus que o homem viva bem. É dom de Deus que o homem tenha dinheiro. É dom de Deus que o homem tenha uma boa reputação. Mas também é dom de Deus que todos sejam cheios de Deus, do amor de Deus. O amor de Deus, ele tem esfriado no meio da humanidade, devido à ganância, devido às transgressões, devido a tantas coisas. Só que eu lembro de um homem, um jogador, eu nem sei se ele é vivo ainda, ele que assassinou uma jovem, ele era jogador ele era um jogador e goleiro. Ele cometeu um delito e foi preso. Você sabe qual foi o lugar que ele conseguiu entender o sentido das coisas? Na cadeia, na prisão, na jaula. Você está vendo porque precisa das iscas? A isca é para isso. É para te trazer para esta prisão com Cristo. Qual é a prisão que você gostaria de viver? A prisão com o mal ou a prisão com Cristo? Que na verdade não é nem uma prisão, é a liberdade com Deus. Você, quando está preso com Cristo, você tem liberdade. Você tem paz. Você tem esperança. Você sabia que, olha para mim, quando o dinheiro acaba, a esperança de muita gente acaba? Você sabia disso? Porque elas estão presas ao dinheiro. Elas estão presas aos bens materiais. Elas estão presas a algo tão supérfluo, falei certo? Supérfluo, tão insignificante, que afasta ela de Deus. Você sabia disso? Afasta. É por isso que você, meu amigo e minha amiga, nesta segunda-feira da direção financeira, da direção de Deus para a sua vida, você tem que guardar os seus sentimentos, você tem que guardar o seu coração, a sua mente. A batalha do homem hoje, agora, não é no mundo externo, é no mundo interno, é aonde ninguém vê, é na tua cabeça, é na tua mente, é no seu coração, é nas suas emoções. Quando você passa a controlar essa emoção, esse sentimento, Paulo, na sua inteligência, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou o quê? Vós sois limitados nos vossos próprios sentimentos.
É o sentimento que para o homem. O sentimento da perda. O sentimento do abandono. Então, não se preocupa se alguém te lesou, se alguém te abandonou, se alguém te roubou. Tem outro acima dele. E acima do outro tem outro. E acima do outro tem outro. E acima de todos tem Cristo. Para nos guardar e nos livrar. Aí ele diz no versículo 9: o proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Você sabia disto? Até Deus se serve do campo. O rei é Deus. Qual é o campo, pastor? Quando vocês trazem os seus dízimos, as suas ofertas, Deus se beneficia disto. É a obra dele que se desenvolve. É a obra dele que cresce. Você sabia disto? Ele dá o campo para vocês. Ele dá o campo para nós. Nós planta, colhe e se alimenta, e também alimenta a obra dele. É por isso que ele diz na palavra dele assim, ó: aquele que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Quando eu trato da figueira, vamos dizer que a figueira é a missionária, eu vou comer dos frutos. Quais são os frutos? O carinho, o amor. A massagem que meu pulso ontem estava doendo bastante devido ao meu trabalho excessivo com mouse. Então, geralmente cansa a munheca, o punho. E ela fez uma massagem, que essa mão encantadora dela, ela fez uma massagem bruta, né? Dura, né? Doeu. Mas foi bom. Ficou bom. Então tudo é assim que funciona. Se você cuida bem da figueira, se você cuida bem do seu trabalho, se você cuida bem do seu Senhor, não tem como você não ser honrado. Você sabia disso? Que Deus, ele cuida. Se ele falou para os discípulos: não leve bolsa, não leve nada, não leve dinheiro, não leve nada. E vai. É porque ele sabia que ele ia cuidar. Porque se tu levasse bolsa, imagine tu empregar o evangelho com 4 mulheres, então. É a mala. Leva uma mochila, daqui a pouco tá lá com 2 carrinhos. É uma mochila, mas é a minha mochilinha. Não é ou não é? Por isso que ele disse: não leve nada. Ou seja, dependa somente de mim. Só de mim. E se você depender de Deus, Deus, ele vai cuidar de você. Você sabe por causa de que às vezes Deus fecha algumas portas inúteis? Para você só depender dele. Porque você dependendo daquela portinha, você nunca vai olhar para ele. Quando você olha para a portinha, ela fechou. Quando você olha para outra portinha, está fechada, você é obrigado a olhar para onde? Para frente. Quem lembra daquela historinha da vaquinha? Enquanto a vaquinha estava ali, a família só vivia aquela desgraça, aquela miséria. Quando o sábio pediu para um dos seus discípulos jogar a vaquinha no precipício, mudou a história. Eles já não dependeram mais da vaquinha. Eles começaram a depender da sua inteligência. Eles começaram a depender das suas habilidades. Eles começaram a plantar. Eles começaram a desenvolver. Eles começaram a pensar. Quando o sábio voltou daqui a 1 ano que se passou com os seus discípulos, eles não acharam mais aquele homem, aquela família decadente, aquela casa destruída. Eles encontraram uma casa toda perfeita.
gados e mais gados, hortas e mais hortas, porque a vaquinha estava fazendo com que eles não pensassem, com que eles não usassem a sua inteligência. E o discípulo falou: e agora? Em outras palavras, vão morrer. Não morrem. O problema das pessoas é que elas se apegam ao pouquinho com uma gana tão grande, um pouquinho que é insignificante, e despreza tudo aquilo que Deus ele promete. Eu vejo nos tempos atuais muitas pessoas se perturbando em si. As pessoas estão inquietas. O dinheiro ele tem o poder de trazer inquietação quando você não domina ele. Quando ele domina você, ele tira a tua paz. Se você está acostumado a ganhar 5 mil e passa a ganhar 200, tira a tua paz. Porque o teu estilo de vida ele vai se modificar. Você já não vai poder mais ir aonde você ia. Você vai ter que se adequar, falei certo? Aquele estilo de vida de R$200. E quando você está com Deus e você descobre que pode, você entende tudo. Mas quando você tira a sua atenção de Deus, a sua atenção de Jesus, e bota a sua atenção nos seus problemas, você vive os problemas. Passa a não dormir bem, passa a comer mal. A comida é até boa, mas come mal, porque você não vai ter uma boa digestão. Passa a ficar chorando à toa, porque as emoções, o emocional está desequilibrado. É por isso que Salomão disse que as riquezas, ela é pura vaidade. Aí ele diz no versículo 10: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Mas dinheiro se farta? Você come dinheiro? Você come o dinheiro? Como é que você vai se fartar de dinheiro? Talvez você não vai ter em abundância. Mas você sabe por causa de que está escrito se fartar? Talvez é porque as pessoas, elas botaram a alma naquilo. E ela nunca vai ter. Porque Deus não é o primeiro. O primeiro é o quê? É o dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Ela não consegue administrar o pouquinho que tem. Ela não consegue entender que é o próprio Deus que está dando sabedoria para ela, com aquele pouquinho para ela aprender a administrar. Porque se ele vê que você com 200, você não consegue resolver nada, com 200 mil tu não vai fazer nada. Nada! Primeira coisa que se vir 200 mil na tua mão, tu vai querer fazer festa para todo mundo. Vou fazer uma comemoração coletiva. Vou convidar o bairro. 5 mil pessoas. Guaraná para todo mundo. Guaraná não, Coca-Cola para todo mundo. Fanta. Carne não, picanha. E quando for ver, já gastou a metade do dinheiro porque não teve o quê? Equilíbrio emocional. Então aprenda a administrar o pouquinho com Jesus, que ele vai te dando à medida que você vai cuidando. Para um foi dado 5, para outro 2, para outro 1, porque Deus viu a capacidade de cada um. Então, se hoje você tem uma oportunidade de ganhar 150, 200, 1000, então trabalhe aquilo ali para chegar ao nível que você quer. Amém? Amém.
Aí ele diz no versículo final do 10. Também isto é o quê? Vaidade. Tudo isto é vaidade, meu amigo. Mas é vaidade buscar o Espírito Santo? Não. É vaidade ser cheio de Deus? Não. Aí ele diz no versículo 11. Onde os bens se multiplica, também se multiplica o que deles comem. Não é? Se tem bastante, você tem 5 pessoas dentro de casa. Aí você tem bastante dinheiro, daqui a pouco tem 100 dentro da tua casa. Quem é tu? Eu sou teu amigo, pô. Nem sabe quem é, mas tá lá. Faz uma festa para 200, daqui a pouco tem 500. Ué, quem é? Sou eu, fulano. Fala até teu nome. E tu se enche de quê? Vaidade, caramba. 100. Eu fiz uma festa para tantos, veio tanto. Mas não soube investir, não soube administrar. Aí no versículo 10 ainda. 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplica o que deles come. E que proveito tem os danos. E não se é de ver esse bem como seus olhos. 12. Doce é o sono do trabalhador, que come pouco, que muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Viu? A fartura. Quem tem muito dinheiro não tem paz. Não estou dizendo que é todos, mas todos aqueles que deixam o seu coração, a sua alma se envolver com as riquezas, ele não tem paz. O medo dele é sempre de que vai o quê? Perder. Eu conheci um homem. O homem era tão miserável. O prazer dele era pegar o smartphone e ficar vendo os números dele. A gente às vezes pediu uma ajuda ao coletivo e ele estava no coletivo. Mas o camarada era miserável de doer. Ele tinha prazer só de ver os seus números, quanto tinha, mas não ajudava ninguém, nem a própria família. Era um homem que não se ajudava, nem ele mesmo se ajudava. Era miserável de espírito, de alma, de tudo. Eu conheci este homem. Eu convivi com este homem. Insensível. Não tinha sensibilidade para nada. Nada. E hoje vive uma vida fracassada. Hoje ele vive uma vida só. Solitário. Perdeu tudo. Mas não perdeu os seus números. Mas perdeu tudo. É isso que vocês querem? Ter bastante número na sua conta, mas não ter ninguém do seu lado porque você não vai confiar em ninguém? É isso que a riqueza sem Jesus faz. É isso que a riqueza sem a direção do Espírito Santo faz. Salomão sabia muito bem o que estava falando. Salomão sabia muito bem o que estava nos instruindo. E às vezes, o ganancioso, ele não cuida nem da própria saúde.
Você olha para a pessoa, você vê uma pessoa apagada, uma pessoa miserável. Ela tem até dinheiro, mas ela não tem o quê? Ela é tão pobre que só tem o quê? Dinheiro. Não tem amigos, não tem amor, não tem paz, não tem nada. Somente os números. Ele se delicia só em ver os números. Talvez você pense assim: o meu problema é falta de dinheiro. Não é. O problema da gente, muitas das vezes, é falta de Jesus. Porque Deus, ele pode te dar bastante dinheiro e depois, quando você tiver com bastante dinheiro, você vai falar assim: ainda está faltando alguma coisa. E esse homem está só até o dia de hoje. Não tem amigo. Não tem amor. Não tem paz. Nada. Nem o principal. Deus. Jesus. Só os números. E conheci outro também. Milionário. Tive o prazer de conviver com ele. Morreu e acabou tudo. Acabou. Aí um dia desse eu falei para a missionária: de repente esse cara se foi pro inferno, tá lá no inferno. O que estão fazendo com o meu dinheiro? Se é que dá para poder pensar ainda em dinheiro, né? Porque o fogo queimando é o terror, né? Então, meus amigos e minhas amigas, Jesus é tudo. Dai graça em tudo. Tem comida? Graças a Deus. Não tem comida? Que é muito difícil? É muito difícil. Se não tiver, alguma coisa errada está acontecendo, é muito grave. Mas se você mexer na despensa, sempre tem. Eu acho direto. Tem nada. Tu vai lá, futuca lá, tem. Tá lá uma cebola lá, murchinha, mas dá, tá lá. E mexe de lá, mexe de cá. Tem 2 bifes escondidos no congelador, o gelo escondeu ele todinho. Tu descongelou a geladeira, tu achou o bife. Tava lá. Tava lá, meu amigo. É verdade. Deus jamais vai deixar um justo mendigar o pão. Pode não ter a fartura que tu quer, mas Ele nunca vai deixar faltar nada na tua casa, na tua mesa. Nunca. Nunca. Ele é fiel, pessoal. Ele é fiel. Até os injustos tem na mesa. Até os infiéis tem na mesa. Não é a força do braço dele, não. É Deus que abençoa tudo. Você sabia disso? A Bíblia diz que tinha um homem chamado, que era leproso. Como é o nome dele? Deu 7 mergulhos. Naamã. A Bíblia diz que Naamã, Deus dava vitória à Síria por intermédio de quem? Naamã. Naamã era servo de Deus? Era da Síria, era inimigo. E não foi pedir ajuda?
ao profeta. Então eu digo para você, guarde o que você tem. Seja generosos. Seja bom. Não por interesse, mas seja bom porque isso é uma natureza que Deus colocou dentro de você. Porque tem gente que às vezes dá uma coisa pensando em outra. Não trabalhe desta maneira. Não trabalhe. Porque Deus conhece a malícia do homem. Não tem jeito. Ele conhece o homem. Receba algo que vem de Deus, não do homem. Receba de Deus. E se o homem te deu alguma coisa, pode ter certeza que foi o próprio Deus que fez ele dar para você. Acredita em você. Se você não acreditar em você, você não vai acreditar em mais ninguém. Como é que eu posso crer em Deus se eu não creio em mim? Como é que eu posso crer no pastor se eu não acredito na fé que Deus é poderoso? Deus, Ele está preparando para você, para mim, uma grande vitória. Isso é fato. Isso é fato. Não é uma historinha. Não, é verdade. E Ele diz que nós não podemos o quê? Viver uma vida de vaidade, atrás de dinheiro, atrás de riquezas. Nós temos que trabalhar, sim, com sabedoria, com inteligência, com respeito, honestidade, mas focar o quê? A nossa salvação. Jesus está voltando, pessoal. Os astros mostram isso. As histórias que tá por aí pelo mundo afora tá mostrando Jesus voltar. A Bíblia já falava e fala, né? Mas e eu pergunto para você, para onde vai a tua alma com todo o teu dinheiro, com todos os teus bens, com todas as suas casas? Qual é o bem que você faz ao próximo? Você tem tanto dinheiro, mas qual é o bem que você faz ao próximo? Qual é o bem? Qual é a gratidão que você presta para Deus com todas as maravilhas que Ele faz na tua vida? Às vezes nós ficamos tão preocupados com as nossas vidinhas, tão... Digo vidinha não é diminuindo você não. Vidinha é porque é uma maneira de falar. Senão daqui a pouco vão me criticar ali. Poxa, em vez dele passar ânimo pro povo, tá falando que o povo tem uma vidinha. Mas não é uma vidinha mesmo. Não é uma vida pequena nossa. Porque Deus disse que nós somos um pouco menor do que o quê? Ele. Então somos pequenininhos. Somos pequenininhos. E Ele nos chama de vermezinhos. Entendeu? É vidinha mesmo, não é vida cotidiana não. É vidinha. Deixa os críticos criticar. A crítica me faz bem. A crítica faz o nosso trabalho crescer. Ela vai ser vida quando ela estiver em quem? Em Cristo Jesus. Porque às vezes você pensa que eu estou pregando só para você. O meu público é maior ali do que aqui. É maior ali. E às vezes é necessário a pessoa entender isso, porque às vezes ela está por cima da carne seca, andando sobre os ouros, mas quando ela ouve uma mensagem dela, ela vê que na vida dela não é nada sem Jesus. Não dorme, não tem paz, inquieto, dores por todos os lados. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus.